Salve família, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, hoje eu preciso fazer um vídeo assim, porque as informações que você vai ver aqui, nesse vídeo que foi enviado pelo nosso querido irmão Jair Vieira, é muito importante. E hoje, né, se a gente faz qualquer coisinha a mais, já é motivo para tomar strike, para ser classificado como discurso de ódio, e essa não é a questão. Toda informação científica, médica sobre esse assunto, hoje só pode ter uma narrativa. A lei é praticamente não fale sobre isso, deixa acontecer, certo? E tem motivo para isso, né? Você deve estar vendo aí que séries e filmes mostram cada vez o homem, né, mais para trás. E que qualquer homem que tem uma opinião mais ao contrário, mais dura, mais masculina sobre alguma questão, ele já é tratado como um vilão, ele já é postado de lado. E aqui uma explicação daquele médico bolsonarista, né? E, inclusive eu, animal predador, pra gente não perder aqui, ó, ele é médico, né? Você pode até não gostar do cara, mas que ele é muito bem preparado, ó, médico, escritor, empresário e palestrante, né? Alessandro Loyola. Eu vou até pedir a você que tire esse L aqui, ó, e coloque um B, por favor, pra você ver como fica. Se você colocar um B aqui, ó, vai ficar boio. Não vou nem ler, mas você já deve ter visto. Mas brincadeiras à parte, família, a gente perde o amigo, mas não perde a piada. O interessante é o que ele vai falar aqui. Preste atenção e veja, né? Independente se você é bolsonarista, se não é, não interessa. Retém o que é bom. Veja que o que o cara tá falando aqui é a mais pura verdade e reforça muito do que a gente já vem falando aqui há anos. Vamos lá. Tem no planeta. O ser humano. Homo sapiens. Nossa espécie, por motivos fisiológicos e anatômicos muito evidentes, qualquer extraterrestre que olhar dois seres humanos pelados vai conseguir ver isso aí, ela se divide em dois sexos. Sexo você nasce com ele. Ou você nasceu com a saliência ou você nasceu com um buraco. Sexualidade é o que você faz com a sua saliência e com o seu buraco. Sexo só tem dois. Nossa espécie é a espécie predadora mais terrível desse planeta. Pelo menos atualmente é. Dentro da nossa espécie, qual dos dois sexos é responsável pelo maior número das violências? O homem, por causa da testosterona e por causa de vários outros condicionantes genéticos, comportamentais, o homem. Mais de 90% das pessoas que estão presas por homicídio são homens. Se você tiver homens que são plenos de si, homens que são bons em serem homens, e se você tiver uma sociedade com 20 milhões de pessoas, sendo que 10 milhões dos habitantes são homens bons em serem homens, como é que você controla isso? Você não controla. Exatamente, família. Se você pegar as grandes revoluções, né, os heróis da própria história que a gente tem conhecimento, você vê que sempre foi homens, não é sendo machista. A história mostra isso. E esse comportamento, né, vinha justamente do quê? Da revolta, da ira com certas situações que o homem naturalmente tem. E você vai entender o porquê isso acontece, inclusive geneticamente. Você vê as próprias mulheres dizerem hoje em dia que já não se faz mais homens como antigamente. Por mais feminista que seja a mulher, ela mesma reconhece, né, que os homens de agora não se comparam ao próprio pai dela. Ah, homem mesmo era meu pai. Você já deve ter ouvido isso em algum momento da sua vida, né? Porque isso está sendo feito, meus irmãos, até geneticamente, que é uma coisa que ele vai omitir porque ele também é bolsonarista, né? E é aquele cara que levanta a bandeira do agro acima de tudo, né? Mas não é criticando o agro, como eu já disse, é uma coisa muito importante para o nosso país, é uma mola da economia, mas tudo tem que ter controle. E você sabe que tem os alimentos transgêneros, que a gente já falou muito aqui, eles modificados geneticamente. E toda essa alimentação, meu irmão, ela foi feita com um propósito, né? Esse lado ele vai deixar de lado, tenho certeza. Vamos ver juntos aqui. Você simplesmente não controla. Um homem bom em ser um homem, lembra, ele não estou falando se ele é justo, se ele é bom, se ele é ético. Essa é a esfera da moralidade. Ele está falando em masculinidade, meus irmãos. Nós estamos falando da esfera comportamental. Um homem que é bom em ser um homem, ele tem os princípios dele, ele tem um código de honra dele, tem um código de comportamento dele, idem vere e idem nole. Goste do que eu gosto, odeie o que eu odeio. Você não gosta do que eu gosto e não odeia o que eu odeio, tchau pra você. Mas não pode ser assim, porque não? Você fica magoado? Isso assusta, porque isso é uma coisa que você não tem como controlar uma energia dessa. Essa pessoa não tem como ser controlada. Você pode orientá-la, sugerir alguma coisa, mas você nunca vai conseguir mandar num bicho desse. E quando ele diz você, ele não está falando você e eu, pessoas comuns, família. Ele está falando do sistema. Imagine esse você como o sistema. Como é que o sistema vai controlar uma pessoa que é incontrolável? E, inclusive, falando das novas tecnologias, né, principalmente da nanotecnologia, eles falam nisso, né, em colocar futuramente, quando for possível, né, essa nova tecnologia a favor e para trabalhar
nesse temperamento, para que as pessoas não explodam, né? Para que as pessoas não tenham ataque de fúria. Então, quando a tecnologia chegar a esse nível, esse é o grande sonho deles, é impedir já dentro do próprio corpo esse tipo de, como é que a gente pode se dizer, meu irmão, de descontrole, né, na visão deles. Mas é isso que faz o ser humano ser ser humano, e os caras querem simplesmente tirar. É só você ver as novas pesquisas, até nos nossos vídeos tem aqui. Por isso que eu digo, é importante que você assista os nossos vídeos, meus irmãos, porque um assunto ele vai encaixando no outro. Veja só. Existe um tipo de energia masculina que não pode ser controlada, ela pode ser observada em várias espécies de animais. Alguns homens no passado tinham esse tipo de energia. O problema é o quê? Se você quer manter uma sociedade sob controle, como é que eu vou lidar com milhões de indivíduos que têm esse comportamento? Eu tenho que retirar isso dele. Eu tenho que emasculá-lo do ponto de vista comportamental, do ponto de vista antropomórfico. O cara agora tem que não pode ter pelo, ele tem que ser todo depiladinho. Isso nós não tem problema não, família. Aqui a perna, é perna de macho, rapaz. É braço, é peito cabeludo, mano. Ele tem que ter sobrancelha feita. Não. Eu vou modificar esse indivíduo. Eu vou dar uma dieta para ele que faz cair a testosterona dele. Um cara que tem aí entre 30 e 40 anos. Ó, essa parte da dieta, vê que os caras já dão uma cortada, né, família? Já dão uma cortada aí. Por quê? Porque tem a ver com esses alimentos que, inclusive as sementes dos legumes, das frutas que a gente come hoje, não é a mesma que o nosso Senhor Jesus Cristo comia na época que andou no mundo. Foi tudo modificado. A desculpa era porque agora a gente tem uma demanda muito grande, a gente precisa que essas frutas que só nasciam numa determinada época do ano, nasçam o ano todo. Então, modificaram geneticamente, mas tiraram algumas qualidades dela também, né? Foi bom, por um lado, que a gente tem várias frutas e verduras o ano todo, e foi ruim porque não é a mesma que a gente comia naquela época, né? Então, se você até andar pelo sítio, meus irmãos, você vai ver que aquele pé de banana que tem lá, é bem diferente do que você compra no mercado. A banana que é tirada dali, direta do pé, que ainda vamos dizer assim, uma banana virgem, né? Não foi modificada. Você vai ver que ela é muito mais xoxinha, mas é muito mais saborosa. Você pega ela é mais fina, ela tem uma aparência mais feia, mais comparada do mercado, né? Que a gente compra lá, que é aquela bananona bonita, amarelona, né? Parece aquelas coisas de filme. Aquela ali, você vê que ela não tem muito gosto. Já a original mesmo, a verdadeira, feita pelo criador, ela não é tão bonita, mas é muito mais saborosa e rica em vitamina. Então tudo isso foi tirado, e aqui, essa parte ele pula, né? Porque ele sabe que uma das bandeiras que ele levanta também está no meio, mas enfim, né? Vamos reter o que é bom, vamos lá. Hoje, ele tem em torno de 35% a menos de presta atenção nisso aqui, eu vou voltar um pouquinho. Modificar esse indivíduo. Eu vou dar uma dieta para ele que faz cair a testosterona. Tá vendo? É a dieta para fazer cair. Agora preste atenção. Um cara que tem aí entre 30 e 40 anos de idade, hoje, ele tem em torno de 35% a menos de testosterona que o pai dele e o avô dele tinham quando o pai e o avô tinham 30, 40 anos. Resumindo, né, o indivíduo hoje, com menos testosterona, ele já é menos homem, falando geneticamente, ele já é menos homem, 30 a 35% menos homem do que o pai dele era. Você tem noção, meu irmão, do que é isso? Porque a nossa sociedade, essa infantilização programada e essa sociedade emasculadora vão tirar do cara uma das coisas que fazem ele se sentir homem, testosterona. Eu faço teleatendimento para a terapia de reposição de testosterona. Eu tenho pego pacientes de 24, 27 anos com 190. Testosterona, ela vai de 300 a 800, 300 a 900. A faixa ideal, entre 800 e 900. Essa é a faixa que um cara deveria funcionar. Entre 800 e 900. 800 e 900. Eu estou pegando um menino de 25, 27 anos de idade, que devia estar no prime dele, no clímax, e o cara está vindo para mim com 190. Nossa. 190. Isso é só para perguntar. A mulher, ela também tem testosterona em algum nível? E qual é esse nível? Entre 20 e 40. Para você ter uma ideia, né? O nível top da mulher, 40. É 20 vezes menor, 2000% menor do que o nível que deveria ser de um homem. Bom, família, então tá explicado aí, inclusive, né, geneticamente falando, porque que a história mostra tantos atos heróicos vindo sempre dos homens, né? Com uma exceção ou outra, e uma exceção não é a regra, né? O fato é esse. Não tá explicado aí, e porque as próprias mulheres hoje reclamam, né?
que já não se tem mais homens como antigamente. O motivo está aí. Fora, né, o que ele falou na questão toda genética, da modificação que os próprios alimentos estão fazendo, ainda tem também a questão das leis, meus nobres e queridos irmãos. Cada vez mais o cara dizer que é homem, né, já é classificado como machista. Se você disser assim, não, para esse trabalho aqui eu prefiro que seja feito por um homem, como também tem outros trabalhos que a gente diz, eu prefiro esse trabalho para uma mulher. Por exemplo, cuidar de crianças, né? Eu acho muito melhor o cara contratar uma babá. Nada contra o homem que é babá, mas eu não contrataria. Mas só o fato de você dizer isso, já tem gente que vai classificar você como machista. Ah, o que é que tem um homem cuidar de criança também? Eu, se fosse para contratar, eu não tenho criança pequena, mas se tivesse, não contrataria um homem, contrataria uma mulher. Da mesma forma, tem serviços como, principalmente os mais pesados, né? Servente de pedreiro, essas coisas todas que tem por aí, né? Teve até uma empresa em São Paulo que foi obrigada a contratar mulher também. E aí quando eles fizeram os testes lá, olha que coisa controversa, né? Eles obrigaram a empresa a contratar mulheres também, e quando eles fizeram os testes para ver se as mulheres estavam aptas ao serviço, carregando saco de cimento, o trabalho que teria que fazer caso fosse contratada. Aí processaram a empresa. Ah, as mulheres sofreram muito, aquilo ali foi humilhação. Não, mas o trabalho necessitava disso. Mas não quiseram saber, multar a empresa e pronto, e ponto final. Então é nesse patamar que a gente chegou, meus irmãos, e não é questão aqui de ser machista, de nada do tipo, é simplesmente mostrar a realidade para você. Não é à toa que querem tanto derrubar o nosso canal, meus irmãos. Então eu peço a você que compreende isso, que compartilhe, que mostre para mais pessoas, meus irmãos, porque não é fácil, são poucos os dispostos a mostrar esse tipo de realidade. Tá certo, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, um abraço e a gente segue junto. Fui!